Não, interessante. E Alex, vamos falar um pouco de seleção brasileira, ano de Copa do Mundo. Como foi pra você? Como é que chegou o convite pra ir à seleção brasileira? Eu sei até que você tatuou os anéis É. olímpicos aí, ia mostrar pra galera. Aí, ó, campeão olímpico. Conta pra gente como é que surgiu aí esse convite, como foi participar desse processo. Que inclusive foi a primeira medalha de ouro do Brasil no futebol. Cara, pra mim é o seguinte, o Eurico Miranda exigiu a minha convocação, né? E Pra Olimpíada. Ele mandou chamar o presidente. Era uma outra coisa muito bacana. O Capres aproximou, se vocês não sabem, fiquem sabendo. Na época, o Marco Polo Del Nero e o Eurico Miranda tinham uma diferença. E aí, eu acho que era porque ele era da Federação de São Paulo e tal, tinha uma diferença. O Capres aproximou a CBF do Vasco. Começaram a novamente se juntar. Nessa época, tinha uma guerra muito grande com o presidente da Federação de Santa Catarina, que estranhamente, depois que ele morreu, os times caíram para a segunda. E foi exatamente no ano que o Vasco caiu para a segunda. E os times deles todos na primeira. Estranho isso, né? Dentro do vestiário de árbitro. Isso ninguém sabe. Mas o que acontece? Aí o Eurico Miranda chamou o Marco Polo Del Nero e toda a comissão técnica da seleção brasileira para conhecer o Capres. Foi quando eles mudaram todo o sistema deles lá em Teresópolis, na Granja Comari. Fizeram uma nova estrutura a pedido do Marco Polo Del Nero. E eles foram lá, e aí, nas vésperas de convocarem para a seleção brasileira de olímpica, aí o Marcelo Damiani, que era o coordenador, recebeu uma ligação para me convocar. Eu fui pro lugar de uma pessoa. Eu entendo, a pessoa ficou um pouco chateada, mas é a minha oportunidade e eu abracei. E aí fui para a seleção brasileira. A gente foi para uma final no Maracanã com a Alemanha, todo mundo muito tenso, porque tinha acabado do 7-1. dos 7-1 e uma final com a seleção da Alemanha, pra gente foi tenso. Mas, primeiro título olímpico do Brasil. Depois abriu a porteira. Ele é outra já Eu ganhou de sacanei meu novo. coordenador da faculdade de medicina, que ele é o médico da seleção. Falei assim, não, vocês pegaram já a rebarba. A primeira foi a gente Maracanã. E aí a gente foi campeão olímpico. Depois eu fui convocado pra principal com o Tite. Mas o Tite foi muito claro comigo, que ele tinha uma estrutura montada pra comissão dele, que era pessoal do Corinthians, pessoal que ele já tava... E normal. Se fosse o Oswaldo de Oliveira, era eu. Se fosse o Jorginho, provavelmente seria eu, entendeu? E é assim que funciona, né? E aí ele foi Brasil e Argentina, a gente ganhou de 3-1 em Belo Horizonte. Logo depois do jogo, ele me convidou para tomar um café e bater um papo. Ele me avisou que não me convocaria na próxima. Aí eu não fui mais. Mas aí eu tava indo pro Japão também. Fui pro Japão de novo, passei mais um ano no Japão. Aí no Japão fui convocado para a seleção de Camarões, fui para a seleção de Camarões e lá eu resolvi que ia voltar e fazer faculdade de medicina. Aí foi quando eu trabalhei com os jogadores do Flamengo, né? Trabalhei com os caras do nosso rival, com o Gabigol, principalmente em 2019. Fui pra final. E lá na final eu falei, ó, não vou pra torcida dos homens, não quero ir. Não, mas não vou. Mas lá você tem que ficar na arquibancada. Fico. Não, cara, tem uma coisa assim, que a gente acaba se misturando, né? Eu sou vascaíno. Meu pai era flamenguista, me levava pros jogos do Flamengo. No bairro todo mundo fala que eu sou flamenguista. Falavam que eu era flamenguista. E eu virei a casaca porque eu fui trabalhar no Vasco. Eu virei vascaíno num gol do Roberto Dinamite no Maracanã, em cima do Flamengo. A bola bateu na trave, bateu na outra, passou debaixo da perna do Raul Plasma, bateu na trave e entrou. Toda hora esse gol passa aí. Um gol de falta. E eu tava na Flash Shop, meu pai era da Flash Shop, eu gritei gol do Vasco, meu pai, agora quer saber? Agora tu segue tua vida. E aí eu segui minha vida mesmo. E, cara, assim, vou falar uma coisa pra você. Eu fui pro jogo, tava na torcida do River Plate, né? Fiquei lá. E pra mim era difícil, né, cara? Eu não queria que o Flamengo ganhasse, mas eu queria que o meu jogador que eu tava tratando fosse bem, né? Pô, o cara fez 2-1. Mas pra mim, coroou o meu trabalho. Os caras me agradeceram muito, mas assim, eu não consigo torcer pros caras. De forma alguma. Nem se eu estivesse trabalhando. E não trabalharia lá. Inclusive, lá no Flamengo, você não trabalhou apenas com o Gabigol, que nesse caso específico você tá falando do Gabigol. Você trabalhou, se não me engano, com o Arrascaeta também, não foi? Felipe Luiz, né? Felipe Luiz. Foi com mais Felipe Luiz. Mas Felipe Luiz eu fui ajudar ele no Atlético de Madrid. Eu já tinha conhecimento com alguns jogadores, né? Rodrigo Caio na seleção brasileira, né? Mas é isso, cara. E é difícil pra gente, né? Que é profissional, se misturar com a parte torcedor, né?
Mas justo o Botafogo, trabalhei normalmente. Foi duro pra mim, a gente ganhou do Vasco. O Éder Luiz jogando muito. Nosso time tava muito bom, nosso time era muito bom, né? Jefferson no gol, era o Dória começando, pô, Sidorf brincando com a bola. O time era muito bom. E Tinha o Elkson também, o Lodeiro, Marcelo né? Matos jogando muito. Marcelo Matos Aquele time de 2013 do Botafogo era muito bom. Muito bom. Mas assim, eu sentia. O Osvaldo, pô, tu é botafoguense agora. Eu falei, não sou mesmo. Mas, pô, é duro. Mas assim, quando eu vim pro Vasco agora em 2015, eu vim muito feliz, sabe? E eu vou te falar assim, cara, eu não esperava sair. Foi um golpe duro pra mim, entendeu? Quando o Campelo entrou, que eu vi que o Celso Barros falou pra mim assim, Alex, Celso Monteiro, perdão, falou pra mim assim, Alex, a chapa esquentou pra tu, mandou te demitir. Aquele dia, cara, foi domingo, ele me chamou lá no Golden Suco, lá na Barra da Tijuca, aquele dia eu chorei pra caramba, falei, pô, que humilhação. Mas eu falei, cara, é o direito dele, ele é o presidente, né, cara? É presidente, eu falei, pô, legal, tranquilo. Mas aquele dia eu cheguei em casa, cara, eu tomei remédio pra poder controlar, entendeu? Mas foi só foi pela simples demissão. O que mexeu muito com o teu emocional nesse dia? Foi a forma da demissão? A falta de respeito, né, cara? Foi muito desrespeitoso. Me chamou de ladrão. Foi duro, foi duro. E aí, nesse dia, cara, foi um dia pra mim assim, cara, é a pior coisa da minha vida, assim, lembrar desse dia, entendeu? Eu nem pensei que a gente ia comentar sobre isso aqui, mas foi duro, cara. Foi o golpe mais duro que eu tomei na vida. Eu nunca fui demitido. Eu nunca fui demitido em trabalho. Não sabe por quê, ô Diego? No Botafogo mesmo, os caras ficaram comigo em 2013, cara. Os caras ficaram comigo em 2013, de dezembro até 14 de janeiro, quando eu tinha que me apresentar no Santos. Dobra o teu salário, fica. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas eles sabem que eu dou a vida, entendeu? Talvez eu não seja o mais inteligente, mas pra trabalhar mais que eu, irmão, vai ter que dormir lá dentro. Eu já fui preso dentro do Engenhão. Fiquei preso, esqueceram de mim e me trancaram. Tive que ligar pros caras, teve que vir um cara de não sei da onde pra abrir pra mim, eu saí de lá de noite. Me trancaram lá dentro, porque eu tava preparando as coisas pro dia seguinte. E aí, cara, quando eu fui demitido, eu falei, mas me explica por quê, cara? O que eu fiz de errado? Não, porque ele não quer você, não quer. E aí foi quando o Euriquinho me chamou. Aí falou, porra, injustiça, mas a gente não pode fazer nada. E ele é o presidente e tu vai ter que sair, mas você tá sendo convidado para trabalhar no Estoril. Eu falei, eu devia comemorar, né? Ia para Portugal, ganhar em euro. E ótimo salário. O Jorge Jesus me conheceu, foi lá e quando eu fui fazer o trabalho com o Baixinho, que é o preparador físico do Flamengo na época, eu fui lá para negociar os trabalhos, que é uma coisa que eu não concordo também. As pessoas trabalham fora, o jogador trabalha fora, não combina os trabalhos. Então vai dar lesão. E ele me chamou lá dentro. Eu falei, vou, não tem problema. O Jorge disse, pô, lembro de você, cara, que você foi chamado de psicólogo mágico. O Estoril saiu de último lugar, quase chegou na primeira divisão. Um jogo contra o Feirense também, 0x0. A gente precisava fazer 1x0, a gente ficava na primeira divisão. Mas eu não consegui ficar feliz de ir pra lá, entendeu? Eu fui chorando no caminho, entendeu? Mas foi o maior golpe que eu tomei na minha vida, foi quando eu fui demitido do Vasco. Assim como foi a maior felicidade da minha vida quando eu estava dentro da sala do presidente, doutor Odílio, no Santos, e o Zinho era o gerente, numa mesa grande assim como essa. Eles me chamaram, contrato na mesa. Alex, ó, teu salário vai melhorar. Tu é merecedor. O doutor Odílio brincava comigo, vou te dar a chave de Santos. Eu nunca vi um cara chegar no clube tão cedo e sair tão tarde. Inclusive, Diego, outro assunto legal. A dona Sônia, que é do departamento pessoal, na mesa falou assim, ó, aqui você não vai dar golpe de trabalhar até tarde pra depois botar o Santos na justiça. Aí eu falei assim, tá bom. Então quer dizer que eu tenho que trabalhar. Não, você vai ter que trabalhar no horário comercial. Eu falei, mas como é que você recupera o jogador fazendo isso? Comecei a fazer escondido. O negócio começou a funcionar, os jogadores brigaram o Robinho, os caras brigaram, Neto, que tava no voo da Chapecoense, brigaram pra eu voltar a fazer como eu fazia. Quando eu fui embora, ela me chamou e me abraçou. Falou assim, pô, nunca vi um cara tão honesto. Tanto que eles me pagaram antes de todo mundo, me pagaram meus direitos pra vir pro Vasco. Pra eu vir pro Vasco, o doutor Odílio falou assim, cara, eu tava negociando pra ficar. 22 de dezembro de 2013, de 2014. O Eurico Miranda ligou, impressionante. Falou, pô, Odílio, ó, presidente, se você ficar com o Alex aí, você vai arrumar uma briga com o Vasco. Aí o Odílio, Alex, não vou assinar contigo, não.
Vaza porque o homem quer falar contigo lá. Ele falou, eu já tinha uma passagem pra mim, o Vasco pagou, eu vim de avião pra cá, me encontrei com ele, já era 11 da noite, e você vai fazer um sistema novo aqui, você vai fazer um sistema de recuperação. Eu falei, como assim, presidente? Tu vai fazer um sistema de recuperação, inventa um nome aí que eu quero assim, eu quero recuperação, prevenção e rendimento esportivo. Ele já veio com tudo pronto. Tudo pronto. Você foi a pessoa pra tocar o projeto. Ensinou como é que fazia o plano de saúde, ensinou como... tudo. Ele ficava rodando assim, igual barata tonta, assim, na nossa reunião. Com os médicos, com os fisioterapeutas. Ele, não, faz assim não. Quero assim. Você pode deixar que isso aqui eu resolvo, isso aqui eu pago, isso aqui eu... Era ele. Aí foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Quando eu fui demitido, cara, foi o pior impacto da minha vida. Eu me senti o pior dos merdas, entendeu? Mas, um dia após o outro, né? A vida segue. Não, só pra me esclarecer uma coisa aqui. O episódio do ladrão foi ali na demissão também Não. ou foi posterior? Ali eles já estavam falando isso. Ali então tu já tava ouvindo esse zum. O Celso falou assim, se prepara nas notas fiscais, porque ele tá cobrando de você os materiais. Mas pra você ele não falou? Não, pra ali não. Ele nem falava comigo, nunca me cumprimentou. Mas tu sabe por quê? Por causa da demissão em 2003, que eu recuperei o Marcelinho Carioca. Ah, com uma mágoa de um episódio. Bom, não sei, né? Ah, sim. Mas tu supõe que possa ter sido isso? Sim. Na época ele era ortopedista do Vasco. Ele era o chefe do departamento médico.